Hi, I'm Mark Breyer. Welcome to Café com Teacher Breyer. Aqui você encontra dicas e conteúdos de língua inglesa e aprende ou revê gramática, vocabulário, pronúncia e tantos outros elementos do inglês de forma descontraída e sem complicações. O tema deste vídeo é Vocabulary and Memorization, ou seja, vocabulário e memorização. Bem, qualquer pessoa que se disponha a aprender inglês tem que memorizar vocábulos neste idioma. Aliás, isto vale para aprendizado de qualquer idioma. Eu considero muito importante que um aluno de nível iniciante memorize um mínimo de 500 palavras, de uso geral, para que possa alcançar uma condição de comunicação real em nível básico. Por comunicação real, entenda-se a condição de se comunicar com falantes nativos, ainda que em nível básico. Quando falamos em 500 palavras, talvez isto soe algo um pouco difícil de alcançar, mas na verdade é bem mais fácil do que parece. E há muitas estratégias que podem ser utilizadas diariamente e produzem bons resultados. Apresento aqui algumas delas. Cards with images and words. Um método bem interessante é este, ainda que exija um pouco mais de tempo. Prepare cartões com imagens e vocábulos que representem estas imagens. Ou então, cartões com vocábulos, como neste exemplo, os verbos sell e buy. E outros vocábulos que se relacionam a eles. Por exemplo, buy a house ou sell a house. Outro método bastante útil é o uso de objetos do dia a dia e sua descrição. Aquilo que em ensino de língua chamamos de realia, do latim objetos. Por exemplo, aqui nesta mesa temos alguns objetos. My mug, a bottle of water, a car key, my old watch. Você pode caminhar pela sua casa e ir associando tudo o que encontra em cada cômodo com os nomes e descrições em inglês. É interessante anotar os vocábulos em um caderno ou em seu computador para formar um glossário. Uma lista de palavras que você vai aprendendo aos poucos. A câmera do seu celular também pode ser de grande utilidade para você criar sua própria seleção de imagens. Bem, isto nos leva a outro método, os dicionários de imagens. Eis aqui um exemplo desse tipo de material. Os dicionários de imagem, como este aqui, que aliás tem inglês, francês e português, são divididos por grupos de palavras e cada imagem recebe um rótulo, por assim dizer, indexado por linhas ou números ou apenas com o nome embaixo da imagem. É o caso desse dicionário. Por exemplo, este é um tópico de alimentos, food. Por exemplo, vegetais. Veja essas imagens. Por fim, quero falar um pouco sobre a ideia de se criar um glossário, uma lista de palavras. Como a maioria das pessoas aprende por uso da palavra escrita, um bom método é exatamente esse, desenvolver seu próprio glossário. Se você for anotando tudo o que aprende e for estudando sempre tudo o que anotou, desenvolverá rapidamente a memorização do vocabulário básico em língua inglesa. Também conseguirá transformar seu vocabulário passivo em vocabulário ativo. Mas o que é isso? O que é vocabulário passivo? Bem, vocabulário passivo é a coleção, o conjunto de palavras que você consegue reconhecer e até mesmo entender através da leitura e da audição, graças ao contexto em que os vocábulos aparecem, sua função na sentença e a aparência ou características sonoras de tais vocábulos. Todos nós temos um enorme vocabulário passivo, muito maior do que nosso vocabulário ativo. Ou seja, o vocabulário que utilizamos prontamente na fala e na escrita. Este é o vocabulário ativo. Graças a isto, podemos nos comunicar com basicamente todo mundo em algum nível e na maioria das situações. O vocabulário ativo geral, do dia a dia, deve ser quase o mesmo para todos os falantes de um idioma, mas o vocabulário ativo específico, bem,
Este vai variar muito. Uma médica, por exemplo, conhece muito mais vocábulos em medicina do que uma advogada. O contrário também se pode dizer da advogada em relação à médica no que se refere ao vocabulário específico da área de direito. Em meu site, eu incluí uma lista de vocábulos que estudantes de nível introdutório e básico devem conhecer. O site é esse que está aí para você. Bem, este material está disponível gratuitamente no site. Quem sabe isto sirva de estímulo para você estudar com afinco, mas também com prazer, o vocabulário básico para falantes de inglês como língua estrangeira. Resumindo, neste vídeo eu apresentei sugestões de métodos de memorização de vocabulário para você. Os cartões com imagens e palavras, Realia, o dicionário de imagens e o glossário. Bem, nosso vídeo chegou ao fim. No próximo vídeo, vou falar sobre outro tema muito importante para o nível básico. Então não deixe de curtir e assistir a mais um Café com Teacher Brian. E visite meu site. Well, goodbye!